A porta do quarto rangeu como um lamento no silêncio da madrugada lisboeta, e João sentiu o coração parar ao ver a cama de Tomás vazia, o lençol amarrotado como uma acusação muda. Ele correu descalço pelo corredor estreito do apartamento em Alfama, o eco dos seus passos misturando-se ao rumor distante do Tejo, mas o menino de 8 anos havia evaporado novamente, a terceira noite consecutiva que o mundo de um pai solteiro gay desabava em pânico absoluto. O que João não sabia era que, naquela sombra, um segredo tecia fios de amor e traição que iriam rasgar sua alma e reconstruí-la em chamas inesperadas. João parou na janela, o ar úmido de dezembro colando-se à sua pele suada, e olhou para as ruas labirínticas de Alfama, onde as luzes dos fados pareciam piscar em conspiração. Ele era um homem de 35 anos, alto e esguio, com olhos castanhos que carregavam o peso de uma vida dupla. De dia, arquiteto restaurando os azulejos rachados dos antigos palácios. De noite, um pai lutando contra os sussurros da vizinhança conservadora que ainda via o amor entre homens como um pecado velado nas sombras do saudosismo português. Tomás, seu filho, era o único farol nessa tempestade, um menino de riso fácil, com sardas salpicadas no nariz e uma curiosidade que devorava livros de contos de fadas como se fossem mapas para mundos proibidos. Mas agora, esse farol piscava e sumia, deixando João à deriva em um mar de dúvidas. Ele vestiu um casaco cinzento sobre a camisola fina, os dedos tremendo ao pegar as chaves. A polícia. Já havia ligado 2 vezes, mas os agentes, com seus olhares enviesados ao saberem de sua orientação, murmuravam sobre crianças agitadas e, talvez, fugas de casa. Em Portugal, onde o casamento gay era lei desde 2010, mas o preconceito ainda serpenteava como as ruelas de Alfama, João aprendera a engolir o veneno da suspeita. Ele volta sempre ao amanhecer, pensara nas noites anteriores, aliviado mas aterrorizado. Mas desta vez, não esperaria. Desceu as escadas rangentes do prédio antigo, o cheiro de pastel de nata rançoso misturando-se ao sal do rio, e saiu para a noite que engolia segredos. As ruas de Alfama eram um labirinto vivo, com varandas de ferro forjado penduradas como gaiolas douradas, e João seguiu um instinto paternal que o guiava como um cão de caça. Ele avistou uma sombra miúda dobrando a esquina da rua de São Miguel, o capuz do casaco de Tomás balançando como uma bandeira de rendição. Tomás, sussurrou para si mesmo, o coração martelando. Ele se escondeu atrás de uma carroça de vinhos estacionada, o fôlego curto, e observou o menino parar em frente a uma porta de madeira envelhecida, marcada por um grafite desbotado de um coração partido. A porta entreabriu-se com um rangido, e uma mão pálida puxou Tomás para dentro, engolindo na escuridão de um beco que João nunca notara em seus passeios diurnos. O que era aquilo? Um esconderijo de mendigos. Um antro de tráfico que as notícias sensacionalistas pintavam como pragas em Lisboa. João sentiu o estômago revirar, memórias de sua própria juventude invadindo-o como uma maré alta. Aos 18, fugira de casa em Coimbra após o pai descobrir suas cartas de amor para um colega de turma, vagando pelas ruas até encontrar refúgio em bares underground onde homens dançavam fados proibidos. Mas Tomás era inocente, um fruto de um casamento breve e infeliz com Maria, que partira para o Brasil deixando o menino como herança e adeus. João avançou, os pés silenciosos sobre os paralelepípedos úmidos, e encostou a orelha à porta. Vozes abafadas filtravam-se, uma risada infantil, a de Tomás, misturada a um timbre grave, masculino, que ecoava como um eco de seu passado. Ele empurrou a porta devagar, o trinco cedendo com um clique traiçoeiro. O interior era um porão mal iluminado, paredes cobertas de posters rasgados de concertos de fado e bandeiras arco-íris desbotadas, o ar pesado com cheiro de cera de vela e chá de hortelã. Tomás estava sentado em um colchão velho, pernas cruzadas, gesticulando animadamente para um homem de meia-idade, barba grisalha e olhos azuis que brilhavam como o Atlântico em tempestade. O homem, vestido em um suéter poído, inclinava-se para frente, ouvindo com uma ternura que fez João congelar no limiar. Pai, chamou Tomás ao vê-lo, o rosto iluminando-se não de medo, mas de uma alegria culpada que cortou João como uma lâmina. O homem ergueu-se devagar, sua silhueta alta preenchendo o espaço como uma sombra protetora. João, murmurou ele, a voz rouca carregada de anos não ditos. Era Miguel, o amor de sua juventude, o arquiteto rival que partira para Porto após uma briga feia sobre lealdade e família, deixando João com um coração em farrapos e um filho no ventre de uma mulher que nunca amara de verdade. Os 2 homens se encararam, o ar crepitando com memórias, beijos roubados nas margens do Douro, promessas sussurradas sob as estrelas de Sintra, e a dor de uma separação que o preconceito familiar impusera como sentença. Tomás pulou para os braços de João, mas seus olhos dançavam entre os 2 adultos, como se guardasse o segredo de uma ponte que eles mesmos haviam queimado. Por que você não me contou? Perguntou João, a voz embargada, segurando Tomás contra o peito enquanto olhava para Miguel com uma mistura de raiva e anseio. O homem mais velho suspirou, passando a mão pelo cabelo de Tomás em um gesto afetuoso que doía mais que qualquer tapa. Ele veio até mim há semanas, dizendo que você parecia triste nas histórias que contava. Queria-te fazer uma surpresa. Mas as coisas se complicaram.
João franziu a testa, o pânico dando lugar a uma confusão que se enraizava como era nas paredes úmidas. Que surpresa era aquela! E por que Tomás, o menino que mal chegava à altura de sua cintura, se arriscava nas noites frias de Lisboa para tecer laços entre dois homens que o destino separara? A noite se estendia como um véu, e João insistiu em levar Tomás de volta para casa, mas Miguel os seguiu, os passos ecoando em uníssono pelas ruelas. O apartamento era um refúgio modesto, paredes brancas com esboços de edifícios moriscos, prateleiras abarrotadas de livros de Saramago e Pessoa, e uma foto emoldurada de Tomás aos 5 anos, rindo na praia de Cascais com João ao lado, Maria já uma ausência. Sentaram-se na cozinha minúscula, o vapor de uma chaleira subindo como fumaça de um incêndio contido. Tomás, exausto, adormeceu no sofá com um urso de pelúcia apertado contra o peito, deixando os dois homens frente a frente pela primeira vez em 17 anos. Ele me encontrou por acaso, começou Miguel, os olhos fixos na xícara de chá que esfriava intocada. Eu voltei a Lisboa há um mês, trabalhando em uma restauração no Chiado. Tomás estava desenhando na praça, e ele. Ele me reconheceu de uma foto velha que você guarda na gaveta. Disse que eu era o amigo especial do papai. João sentiu o rosto corar, memórias de noites em que contava histórias editadas para o filho, omitindo os detalhes que poderiam confundi-lo em uma sociedade ainda dividida entre o progresso legal e o conservadorismo enraizado. Portugal havia mudado, o orgulho em Lisboa enchia as ruas de cores, mas nas conversas de família, nos olhares dos tios devotos, o amor gay ainda era um sussurro envergonhado. Porque as noites? Porque o segredo? Pressionou João, a voz baixa para não acordar o menino. Miguel hesitou, traçando o padrão dos azulejos na mesa com o dedo. Porque ele queria nos unir de novo. Tomás ouviu você chorar uma vez, depois de uma discussão com sua irmã sobre criar o menino sozinho. Ele achou que eu poderia ajudar. Mas não é só isso. Há mais, João. Algo que Tomás esconde até de mim. O ar ficou denso, como antes de uma tempestade no Tejo. João sentiu um frio subir pela espinha, imaginando o pior, bullying na escola por ter dois pais ausentes, ou pior, Tomás descobrindo sua própria identidade cedo demais, atraído pelas sombras que o pai carregava. Miguel continuou, a voz ganhando urgência. Ele veio-me ver para aprender sobre nós, sobre o que fomos. Mas nas últimas noites, ele trazia desenhos. Desenhos de um homem mais velho, perseguindo-nos nas ruas. Alguém da família, talvez o seu pai, que nunca aceitou nosso amor. João engoliu em seco. Seu pai, o viúvo rígido de Évora, que o deserdara ao saber da verdade, morrera há 2 anos, mas as cartas anônimas continuavam chegando, veneno disfarçado de preocupação. Poderia Tomás ter encontrado algo? Ou era apenas a imaginação fértil de uma criança lidando com o peso de um pai quebrado? A conversa se estendeu até o amanhecer, palavras trocadas como tijolos reconstruindo uma muralha ruída. Miguel falava de sua vida em Porto, dos projetos que o afastaram, da solidão que o trouxera de volta. João confessava às noites em claro, o medo de perder Tomás para um mundo que ainda julgava amores como o seu. Pela primeira vez em anos, João sentiu o toque de uma mão, a de Miguel, áspera de trabalho, cobrindo a sua sobremesa, e um calor se espalhou, não de desejo carnal, mas de uma conexão profunda, tecida em fios de arrependimento e esperança. Mas o sol nascente trouxe sombras, Tomás acordou agitado, murmurando sobre o homem das cartas, e João soube que o segredo do menino era apenas o começo de uma teia que envolveria todos eles em um vórtice de revelações. Enquanto o dia se desenrolava preguiçoso, com Tomás na escola e João fingindo concentração em plantas arquitetônicas, a semente da dúvida germinava. Ele vasculhou a mochila do filho à tarde, encontrando não drogas ou bilhetes de ameaça, mas um caderno de desenhos, traços infantis de 2 homens de mãos dadas, perseguidos por uma figura encapuzada, e no canto de uma página, um endereço rabiscado, uma casa em Belém, perto do mosteiro dos Jeronimos. O que você está escondendo, meu amor? Sussurrou João para o ar vazio. Miguel ligou à tarde, a voz tensa. Encontre-me no mirador da Senhora do Monte esta noite. Tomás disse que vai resolver tudo. O coração de João acelerou. Resolver o quê? Uma reconciliação forçada por uma criança, ou algo mais sombrio, enraizado nas raízes preconceituosas de sua família. A noite caiu como um manto de veludo negro, e João subiu as escadarias íngremes do mirador, o panorama de Lisboa estendendo-se aos seus pés como um tapete de luzes tremuluzentes. Miguel esperava encostado na balaustrada, o vento bagunçando seus cabelos grisalhos, e por um momento, o tempo retrocedeu, eles eram jovens novamente, sonhando com uma vida além das expectativas sociais. Ele não veio, disse Miguel, os olhos varrendo a escuridão. Mas então, um vulto surgiu na trilha lateral, Tomás, ofegante, com uma carta amassada na mão. Papai. Tio Miguel. Eu encontrei isso na caixa de correio. A carta era de um advogado em Évora, a herança do avô de Tomás,
contestada por tios que alegavam influência imprópria do pai gay sobre o menino. O choque foi um soco no peito de João. Seus tios, guardiões do legado familiar, moviam-se nas sombras para tirar Tomás dele, usando velhos preconceitos como arma. Eles acham que você não é bom para mim, disse Tomás, lágrimas escorrendo pelo rosto sardento. Por isso eu fui ver o tio Miguel. Para provar que temos uma família de verdade. Miguel puxou o menino para um abraço, e João juntou-se a eles, o trio formando um escudo contra o vento frio. Mas a revelação era só o prólogo. A carta mencionava uma condição: Tomás deveria passar um mês com os tios em Évora para avaliação, ou perderia tudo. O conflito explodia agora, não só familiar, mas uma batalha pelo coração de uma criança em um país onde o amor ainda lutava por aceitação plena. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções contidas. João consultou advogados em Lisboa, o suor frio escorrendo enquanto ouvia termos como guarda contestada e estabilidade emocional. Miguel, com sua rede de contatos em Porto, investigava os tios, desenterrando velhos escândalos. Um deles, casado com uma mulher subserviente, escondia afés com secretárias, hipocrisia que o preconceito contra gays amplificava em veneno puro. Tomás, sentindo a tensão, retraía-se como uma flor ao entardecer, seus desenhos tornando-se mais escuros, figuras sombrias rondando os heróis de mãos dadas. Eu não quero ir para Évora, confidenciou ele a João uma noite, aninhado no colo do pai enquanto o fado ecoava de um rádio vizinho. Lá, o avô dizia que meninos como você iam para o inferno. As palavras cortaram fundo, e quando as noites em que João lera a Bíblia com o pai, questionando silenciosamente seu lugar no paraíso. Ele abraçou Tomás mais forte, prometendo lutar, mas o medo roía, e se os tios vencessem, separando-os e forçando Tomás a um mundo de mentiras. Miguel tornou-se o pilar, visitando diariamente com histórias de sua própria família rejeitadora, sendo laços que curavam feridas antigas. Uma tarde, no jardim do castelo de São Jorge, eles caminharam os três, mãos entrelaçadas casualmente, e João sentiu um vislumbre de normalidade, o amor florescendo não apesar das diferenças, mas através delas. Mas o clímax se aproximava, uma carta final chegava, convocando-os a uma audiência em Évora, onde os tios esperavam com sorrisos falsos e testemunhas compradas. A viagem de trem para Évora foi um calvário de silêncios carregados. Tomás apertava a mão de João, os olhos vidrados na paisagem alentejana que desfilava, vinhas secas e sobreiros centenários, terra de tradições rígidas onde o orgulho ainda era um evento distante de Lisboa. Miguel, sentado do outro lado, trocava olhares com João, uma linguagem muda de apoio e algo mais profundo, um amor reavivado nas brasas da adversidade. Chegaram à cidade ao entardecer, o sol poente tingindo as muralhas romanas de laranja, e o encontro na casa dos tios era um teatro de hipocrisias, mesas postas com queijos e vinhos, mas olhares que cortavam como facas. O tio mais velho, António, um homem de 60 anos com bigode grisalho e terno apertado, saudou-os com uma frieza velada. Pelo bem do menino, disse ele, enquanto a tia servia chá com mãos trêmulas. A discussão irrompeu como uma tormenta. António acusava João de expor Tomás a um estilo de vida instável, citando estudos duvidosos sobre crianças em lares gays, ignorando as leis portuguesas que protegiam a igualdade. Miguel, contendo a fúria, apresentou documentos, laudos psicológicos de Tomás elogiando sua felicidade, fotos de dias felizes em Lisboa. Mas o golpe veio de Tomás. Ele se ergueu na cadeira, pequeno mas feroz, e declarou: meu pai me ama mais que qualquer herança. E o tio Miguel também. Vocês só querem o dinheiro do avô porque ele disse que eu era o único herdeiro de verdade. O silêncio caiu como uma cortina, os tios empalidecendo ao saberem que o menino ouvira as conversas sussurradas. Naquele instante, a verdade surpreendente eclodiu, não só a manipulação familiar, mas o motivo das noites de Tomás. Eu ia ver o tio Miguel para gravar vídeos, confessou o menino, puxando um pendrive do bolso. Histórias do papai jovem, felizes, para mostrar no tribunal. E para provar que nossa família é forte. Os vídeos, filmados no porão de Alfama, capturavam Miguel contando anedotas de amor com João, risadas compartilhadas, lições de coragem contra o preconceito. Era uma armadilha genial, tecida por uma criança que via além das sombras adultas. Os tios recuaram, o caso desmoronando sob o peso da evidência emocional. De volta a Lisboa, o trio se reconstruiu nas cinzas da batalha. João e Miguel, livres das correntes do passado, trocaram um beijo sob as estrelas de Alfama, não urgente, mas profundo, selando uma promessa de futuro. Tomás, o arquiteto invisível de tudo, sorria ao vê-los, sabendo que seu segredo noturno salvara não só uma herança, mas um amor. Em Portugal, onde o Tejo sussurra segredos antigos, eles dançavam agora à luz do dia, provando que o coração, em todas as suas formas, vence as noites mais escuras. O sol da manhã filtrava-se pelas persianas entreabertas do apartamento, pintando listras douradas no chão de azulejos gastos,
mas João mal notava a beleza cotidiana de Alfama. Ele andava de um lado para o outro na cozinha, o café esfriando na caneca enquanto revivia a cena da noite anterior, a porta do porão se abrindo como um portal para o passado, Tomás rindo com Miguel, e aquele toque, a mão de Miguel na sua, evocando fantasmas de um amor que ele enterrara sob camadas de responsabilidade paterna. Ele é só um amigo antigo, repetia João para si mesmo, mas o coração traidor acelerava ao pensar nos olhos azuis de Miguel, agora salpicados de rugas que contavam histórias de solidão compartilhada. Tomás acordou com um bocejo, os cabelos loiros emaranhados como um ninho de pardal, e desceu as escadas pulando degraus. Bom dia, papai. O tio Miguel disse que vai me ensinar a desenhar castelos hoje. A inocência da declaração atingiu João como um raio, como um menino conseguira rastrear Miguel. E porquê? Ele preparou torradas com manteiga e mel, observando Tomás devorar a comida com apetite infantil, mas os olhos do pai sondavam, procurando pistas no rosto sardento. Filho, me conta a verdade. Porque você foi atrás dele nas noites. Eu te procuro louco de preocupação. Tomás parou, a colher de mel suspensa, e baixou os olhos. Porque você fica triste às vezes, papai. Quando lê as cartas do vovô. Eu ouvi você dizer que perdeu alguém especial. As palavras eram facas precisas, cortando as defesas de João. Ele se lembrava das noites em que, após colocar Tomás na cama, abria a gaveta trancada e relia as fotos amareladas, ele e Miguel em uma viagem a Óbidos, rindo sob as muralhas medievais, mãos entrelaçadas longe dos olhares julgadores. Após a separação, Miguel partira sem adeus, deixando um bilhete: não posso te arrastar para baixo comigo. João casara-se com Maria por desespero, um arranjo que durara o suficiente para Tomás nascer, mas terminara em divórcio amargo quando ela confessou não suportar viver uma mentira. Agora, com o filho questionando o vazio, João sentia o peso da honestidade de vida. Vamos conversar com ele juntos, propôs João, e Tomás assentiu, os olhos brilhando de alívio. Miguel chegou ao meio-dia, trazendo um caderno de desenho e lápis de cor, sua presença preenchendo o apartamento como uma brisa fresca do mar. Ele era o oposto de João, robusto, com ombros largos de quem escalava andaimes em canteiros de obra, mas os gestos eram gentis, modelando argila de memórias para Tomás. Enquanto o menino rabiscava torres impossíveis, os dois homens se sentaram na varanda estreita, o Tejo serpenteando abaixo como um rio de segredos. Eu nunca quis machucar você, começou Miguel, a voz baixa contra o burburinho da rua. Meu pai. Ele me deu um ultimato. Família ou você? Escolhi fugir, achando que era nobre. João riu amargamente, recordando as próprias batalhas. Meu pai fez o mesmo. Me chamou de aberração na missa de Páscoa. Mas veja só, Tomás nos encontrou. Como se o destino fosse uma criança teimosa. Eles riram, o som ecoando como um fado alegre, e por um instante, o preconceito que os separara pareceu distante, uma relíquia de uma Portugal que mudava devagar. Mas a conversa virou para o presente. Miguel confessou voltar a Lisboa não só por trabalho, mas por rumores de que o pai de João deixara uma herança contestada, e ele queria proteger o quê? Tomás, disse Miguel. Eu o vi na praça, sozinho, e soube que era seu. Ele tem seus olhos, João. A revelação pairava, não dita, Miguel via em Tomás um eco de si mesmo, uma chance de redenção. Mas o idílio foi interrompido por uma batida na porta, a irmã de João, Ana, com seu vestido florido e crucifixo reluzente. Ouvi boatos, disse ela, os olhos estreitando ao ver Miguel. Você andou saindo à noite com o menino. Os vizinhos falam, irmão. Em Alfama, as línguas são afiadas como facas de ourives. Ana era a ponte frágil com a família, católica devota, mas protetora, lutando entre a fé e o amor pelo irmão. João defendeu-se, mas o veneno do preconceito sutil, pense no futuro de Tomás, envenenou o ar. Após Ana partir, prometendo meditar, João e Miguel levaram Tomás para um passeio pelo bairro Alto, onde as ruas pulsavam com vida boêmia. Pararam em uma tasca para petiscos, pastéis de bacalhau crocantes e uma jarra de vinho verde, e o menino tagarelava sobre seus desenhos, alheio à atenção. Mas à noite, enquanto João contava uma história de heróis medievais, Tomás adormeceu murmurando, não deixe eles levarem o castelo. João acordou de madrugada com o rangido da porta novamente, Tomás escapulia, capuz puxado, rumo ao porão. Desta vez, João seguiu em silêncio, o coração dividido entre raiva e admiração pela determinação do filho. No porão, iluminado por velas tremuluzentes, Tomás e Miguel montavam um teatro de sombras, silhuetas de papel recortado dançando na parede, contando a história de dois príncipes amados por uma reina hostil, mas salvos por um dragãozinho valente, Tomás, claro. João assistiu escondido, lágrimas quentes escorrendo, vendo como o menino tecia cura para sua dor. Quando emergiu das sombras, a cena congelou, mas Tomás correu para ele. Papai, é para você.
para lembrar que o amor vence os monstros. Miguel se aproximou, e os três se abraçaram, um círculo de luz na escuridão. Mas o conflito se avolumava. Na manhã seguinte, uma carta chegou, dos tios em Évora, convocando uma reunião sobre a herança. Eles sabem, sussurrou Miguel, e João sentiu o chão tremer. O segredo de Tomás não era só reconciliação, era uma armadura contra uma família que via o amor gay como fraqueza. Enquanto preparavam a defesa, laços se fortaleciam, João e Miguel trocavam confidências noturnas, mãos se tocando acidentalmente, reacendendo chamas adormecidas. Tomás, o catalisador, observava com sabedoria além dos anos, sabendo que sua fuga noturna plantara sementes de um futuro onde o preconceito cederia ao amor. A tensão crescia como uma onda no Tejo, e João percebia que a verdadeira surpresa não era o reencontro, mas a força de Tomás, um menino de 8 anos desafiando séculos de silêncio português sobre identidades que era. Eles partiriam para Évora juntos, uma família improvisada, prontos para o confronto que testaria não só heranças materiais, mas as espirituais do coração. O trem chacoalhava pelas planícies alentejanas, um ritmo hipnótico que contrastava com o tumulto interior de João. Ele olhava pela janela, os campos de cortiça estendendo-se infinitos sob um céu de porcelana, mas via apenas o rosto de Tomás, pálido de ansiedade, aninhado contra Miguel. O homem mais velho contava piadas bobas sobre arquitetos atrapalhados, arrancando risos tímidos do menino, mas João notava o esforço, as linhas de preocupação gravadas na testa de Miguel, e quando as suas próprias. Por que eles nos odeiam tanto? Perguntou Tomás de repente, a voz cortando o ar como uma flecha. Miguel hesitou, mas João respondeu com honestidade crua, porque o amor deles é pequeno, filho. O nosso é grande demais para caber nas caixas que eles constroem. Évora os recebeu com o cheiro de terra vermelha e jazidas romanas, uma cidade de ecos antigos onde o passado pesava como uma capa de pedra. A casa dos tios era um solar modesto nos arredores, paredes caiadas e um jardim de oliveiras retorcidas, mas o ar dentro era sufocante, carregado de incenso e ressentimentos não ditos. António, o tio patriarca, esperava na sala de jantar, flanqueado pela esposa silenciosa e um primo advogado de terno cinzento. Bem-vindos pela herança do velho, disse António, a voz oleosa, servindo porto em taças de cristal. Mas os olhos traíam, fixavam-se em Miguel com desdém velado, como se ele fosse uma mancha em um linho imaculado. A reunião começou civilizada, papéis espalhados na mesa de carvalho, testamentos, laudos de avaliadores, cláusulas sobre o bem-estar moral da criança. João sentia o estômago revirar enquanto António discorria sobre tradições familiares, citando o avô como um pilar católico que nunca aprovaria influências modernas. Modernas? Rebateu Miguel, a voz firme. Ou apenas diferentes? Seu irmão, meu antigo mentor, me ensinou que amor é o alicerce de qualquer casa. O primo tossiu, apresentando evidências, recortes de jornais sobre riscos em lares homoafetivos, fontes enviesadas que ignoravam estudos portugueses celebrando famílias diversas. Tomás, sentado ao lado de João, remexia nos dedos, mas quando o tio sugeriu um período de adaptação em Évora para o menino se acostumar com valores sólidos, ele explodiu. Valores? Vocês mentem. Eu ouvi vocês no funeral do vovô, dizendo que o papai não merecia nada porque ama o tio Miguel como ama a mamãe. O silêncio foi ensurdecedor, as taças tilintando com o tremor das mãos de António. João congelou, como Tomás sabia. Memórias inundaram, o funeral em Évora, sussurros nos corredores da igreja, tios tramando enquanto o caixão descia à terra alentejana. O menino, escondido atrás de cortinas, capturara tudo, sendo sua fuga noturna como vingança doce. O primo tentou reconduzir, mas Miguel sacou o pendrive. Vejam isso, senhores. Não documentos frios, mas a voz de Tomás. Ligado a um laptop improvisado, o vídeo rodou, sombras dançando, a narração infantil de uma família unida contra dragões de preconceito, intercalada com depoimentos gravados de amigos de João em Lisboa, ativistas do orgulho, professores elogiando a estabilidade emocional de Tomás. Lágrimas brotaram nos olhos da tia, e até António vacilou, murmurando sobre o sangue do velho correndo forte no menino. A audiência terminou em trégua frágil, os tios recuariam, mas com uma condição, uma visita mensal, para manter laços. De volta ao trem, o alívio era palpável, mas o cansaço emocional pesava como chumbo. Tomás adormeceu no colo de Miguel, e João, pela primeira vez, permitiu-se encostar a cabeça no ombro do amante antigo. Você salvou tudo? Sussurrou. Miguel sorriu, os dedos traçando círculos suaves nas costas de João. Nós salvamos. E Tomás? Ele é o milagre que era em um mundo que ainda tropeça em suas próprias pedras. A conversa fluiu para o passado. Miguel confessou anos de terapia em Porto, lidando com a culpa de abandono. João admitiu noites de solidão, datando apos que nunca preenchiam o vazio deixado por ele. O amor renascia não como fogo selvagem,
mas como uma chama constante, alimentada pela paternidade compartilhada. Em Lisboa, a rotina se reconfigurou. Miguel mudou-se para um quarto vago no apartamento, temporariamente, mas todos sabiam que era para sempre. Manhãs começavam com café e risos, Tomás aprendendo a misturar argamassa com Miguel enquanto João esboçava projetos inspirados em suas histórias. Mas o conflito não acabara. Ana ligou uma noite, voz trêmula. Os tios estão espalhando boatos em Évora. Dizem que você manipulou o menino com propaganda gay. A igreja local está envolvida. João sentiu a raiva subir, mas Miguel o acalmou. Vamos enfrentá-los com verdade. Um evento em Lisboa, convidando todos. A ideia germinou, uma exposição de desenhos de Tomás no Chiado, Castelos de Amor, misturando arte infantil com painéis sobre famílias LGBTQ+ em Portugal. Convites foram enviados, tios incluídos, e a preparação foi um bálsamo. Tomás desenhava furiosamente, figuras de príncipes abraçando dragões domesticados, simbolizando redenção. João e Miguel coordenavam, mãos se tocando em tarefas mundanas, reacendendo intimidade emocional, conversas até madrugada sobre sonhos adiados, como adotar mais crianças ou restaurar uma casa em Sintra para fins de semana. O dia da exposição amanheceu chuvoso, mas o Chiado fervia. Galeria lotada, amigos, ativistas, até repórteres do público curiosos sobre o menino que uniu um amor perdido. Tomás, orgulhoso em uma camisa branca, guiava visitantes, explicando: meu papai e o tio Miguel construíram um castelo juntos. Ninguém pode derrubá-lo. Os tios compareceram, rostos rígidos, mas algo quebrou quando António viu um desenho dedicado ao avô, que me ensinou a ser forte como o Tejo. Lágrimas escorreram, e ele apertou a mão de João: perdão. O velho nos envenenou com medo. A noite culminou em aplausos, mas o verdadeiro clímax veio em casa, sob as luzes suaves de Alfama. João e Miguel dançaram um fado lento, Tomás batendo palmas. O amor, testado por noites de desaparecimentos e dias de julgamentos, emergia vitorioso, uma tapeçaria tecida em fios de vulnerabilidade, onde o preconceito cedia à empatia, e uma criança provava que o coração sabe o caminho de volta para casa. A chuva de outono persistia em Lisboa, transformando as ruas de Alfama em rios prateados que refletiam as luzes dos lampiões como estrelas caídas, mas dentro do apartamento, o ar era quente com o aroma de ensopado de grão de bico fervendo na panela. João mexia o caldeirão devagar, os pensamentos vagando para a exposição no Chiado, o sucesso inesperado, o aperto de mão hesitante de António, e o brilho nos olhos de Tomás ao ver seu mundo validado em papel e tinta. Miguel entrara na cozinha, limpando as mãos em um pano, e encostou-se ao balcão, observando João com aquela intensidade quieta que sempre o desarmava. Você está bem? Perguntou, a voz um murmúrio contra o tamborilar da chuva. João assentiu, mas a verdade era um nó na garganta. A vitória em Évora fora parcial, os tios recuaram da herança, mas as sementes do preconceito germinavam em sussurros, vizinhos em Alfama cochichando sobre o americano novo, confundindo Miguel com um intruso, e na escola de Tomás, um professor conservador questionando influências externas. É como se nunca acabasse, confessou João, largando a colher. Luto pelo meu filho, pelo nosso amor, mas o mundo ainda nos vê como intrusos em nossa própria terra. Miguel puxou para um abraço, o cheiro de terra e cera de vela envolvendo João como um casulo. Então lutamos juntos. Como sempre devíamos ter feito. Tomás irrompeu na cozinha então, mochila jogada no chão, rosto animado. Papai. O Sr. Ramos disse que meu desenho vai para o mural da escola. O professor, um homem de meia-idade com óculos grossos, fora um aliado inesperado, elogiando a criatividade de Tomás em uma era de conformidade. Mas a alegria durou pouco. Ao abrir a mochila para o lanche, um bilhete caiu: meninos não têm dois papais. Pare de mentir. Anónimo, rabiscado em letra trêmula, mas o impacto foi um soco. Tomás empalideceu, e João ajoelhou-se, abraçando-o. Isso é mentira deles, amor. Você é a verdade mais forte que conheço. Aquele bilhete acendeu uma faísca de conflito interno em João, raiva contra os bullies invisíveis, mas também dúvida sobre expor Tomás tanto. Miguel, prático, sugeriu uma reunião com a direção escolar, mas João hesitava. Em Portugal, onde a educação inclusiva avançava devagar, confrontos podiam piorar as coisas. Em vez disso, eles optaram por uma abordagem gentil, noites de contação de histórias ampliadas, convidando amigos da comunidade LGBTQ+ para compartilhar vivências no porão agora transformado em Clube do Castelo. A primeira sessão trouxe Sofia, uma transgênero de 25 anos que contava fados com voz de veludo, e Pedro, um pai gay de gêmeos, rindo de perrengues parentais. Tomás absorvia tudo, olhos arregalados, desenhando retratos que capturavam essências além da carne. Mas o vórtice se aprofundava. Uma noite, após o clube, João recebeu uma ligação de Ana. Irmão, os tios estão em Lisboa. Querem ver Tomás sozinhos. Dizem que é para compensar o tempo perdido.
O tom dela era neutro, mas João detectava a pressão familiar, a igreja os convencera de uma redenção. Ele recusou, mas a insistência cresceu, flores enviadas, brinquedos para Tomás, mensagens de amor incondicional. Miguel via o perigo, é manipulação. Eles querem te isolar de novo. E ele tinha razão, uma carta formal chegou, de um mediador judicial, sugerindo avaliação neutra para a custódia, alegando influências múltiplas no lar. O pânico de João era uma maré alta, ondas de memórias, a mãe de Tomás partindo, deixando-o sozinho com um bebê e olhares acusadores. Eu não posso perdê-lo, choramingou ele a Miguel uma madrugada, o Tejo rugindo lá embaixo como um eco de sua alma. Miguel o segurou, beijando a testa suada. Não vai. Vamos contra-atacar com o que Tomás construiu. Eles gravaram mais vídeos, depoimentos de vizinhos solidários, sessões do clube, mas o stress corroía, João perdia o sono, esboços arquitetônicos saindo tortos, e Miguel, vendo-o desmoronar, confessou sua própria vulnerabilidade. Eu tenho medo também. De não ser o suficiente para vocês dois. Meu passado. Eu falhei uma vez. A confissão abriu portas, sob a luz fraca da cozinha, Miguel revelou uma filha secreta, de um relacionamento breve antes de João, agora adolescente em Porto, que ele mal via por medo de rejeição familiar. Tomás me inspirou a ligar para ela. Vamos construindo pontos, um tijolo de cada vez. A honestidade os uniu mais, transformando dúvida em determinação. Tomás, sentindo a tempestade, fugiu novamente uma noite, não para o porão, mas para o Mirador da Graça, onde desenhava sob as estrelas. João e Miguel o encontraram chorando, eu causei isso tudo. Minhas fugas noturnas os fizeram vir. O abraço coletivo foi catártico, chuva lavando rostos. Você nos salvou, Tomás, disse João. Suas noites foram luzes guias. Inspirados, eles organizaram uma Marcha dos Castelos, um piquenique no Parque Eduardo VII, convidando famílias que eram aliadas, com desenhos de Tomás como bandeiras. Os tios foram convidados, e surpreendentemente, compareceram. António, com olhos suavizados, trouxe a esposa e netos, sentando-se em cobertores para ouvir histórias. Um neto de Tomás brincou com ele, e pela primeira vez, laços se formaram além do sangue, dissolvendo preconceitos em risos compartilhados. Mas o clímax se aproximava, o mediador marcou uma audiência final, e rumores de testemunhas hostis circulavam. João, fortalecido pelo amor triplo, preparou-se para o confronto, sabendo que a verdade de Tomás, o menino que desaparecia para unir corações, seria a arma mais poderosa. Em meio à tensão, momentos de ternura floresciam, Miguel ensinando João a dançar fado, Tomás capturando-os em esboços, uma família tecendo-se contra as correntes do julgamento. A sala de audiências em Lisboa era um cubículo estéril de paredes bege e janelas altas que filtravam a luz do inverno como um véu de dúvida, mas para João, era um coliseu onde gladiadores do coração lutavam por sobrevivência. Ele ajustou a gravata, sentindo o peso do terno como armadura, enquanto Tomás, ao seu lado, balançava as pernas na cadeira alta demais para suas dimensões infantis. Miguel sentava-se do outro lado, mão firme na coxa de João sob a mesa, um toque secreto de ânimo, ancorando-o contra a maré de olhares neutros do mediador, uma mulher de cabelos grisalhos e expressão impassível chamada Doutora Fernandes. Os tios entraram pontualmente, António à frente com um dossiê grosso, a esposa atrás como sombra silenciosa. Pelo bem da criança, repetiu ele, e quando o mantra familiar, mas seus olhos desviavam para Tomás, que o encarava com uma mistura de curiosidade e desafio. A audiência começou com formalidades, laudos psicológicos lidos em voz monótona, atestando a estabilidade de Tomás em Lisboa, contrastando com preocupações levantadas pelos tios sobre exposição precoce a temas adultos. O primo advogado, com sotaque alentejano carregado, apresentou testemunhas, uma vizinha de Évora alegando confusão moral em lares alternativos, e um padre local discorrendo sobre valores tradicionais portugueses. João sentiu a bile subir, o preconceito disfarçado de preocupação cortando como lâminas afiadas. Miguel apertou sua mão, sussurrando, espere pelo nosso turno. Quando veio a vez deles, João falou primeiro, voz firme apesar do tremor interior, Tomás não é um troféu de herança. Ele é uma criança que escolheu o amor sobre o medo. Suas fugas noturnas não foram rebeldia, mas atos de coragem para nos unir. Ele pausou, olhando para o filho. Conte sua história, amor. Tomás ergueu-se na cadeira, pequeno mas imponente, e com a clareza de quem ensaiara 1000 vezes, desfiou o novelo, eu desaparecia porque via meu papai triste. Encontrei o tio Miguel porque ele é parte da nossa família, como nas histórias antigas de cavaleiros leais. Os tios querem me levar porque têm medo do nosso castelo ser diferente, mas castelos fortes são os que têm portas abertas para todos. O mediador inclinou-se para a frente, tocada, enquanto os tios se remexiam, António corando como se confrontado por um espelho. Miguel seguiu, voz rouca de emoção,
Eu parti anos atrás por covardia, fugindo do preconceito que nos separa. Mas Tomás me trouxe de volta, mostrando que amor não é posse, mas presença. Em Portugal, onde Camões cantava amores impossíveis, nós construímos o possível. Ele apresentou o pendrive expandido, vídeos do Clube do Castelo, depoimentos de Sofia e Pedro, desenhos de Tomás ilustrando laços além do sangue. A audiência virou um mosaico de vozes, ativistas conectados via Zoom elogiando a resiliência que era, Ana testemunhando remotamente sobre o apoio familiar crescente. O clímax irrompeu quando o primo, pressionado, revelou inadvertidamente o motivo real: a herança inclui terras em Évora, valiosas para o vinhedo familiar. Sem Tomás, perdemos tudo. O gaspo coletivo foi audível, o mediador franziu a testa, anotando furiosamente. António tentou-se defender: é pelo legado. Mas o dano estava feito. Tomás, com sabedoria além dos anos, estendeu um desenho para o tio, 2 castelos se unindo por uma ponte, com a legenda: família é ponte, não muro. Lágrimas escorreram pelo rosto envelhecido de António, e ele murmurou: você é mais forte que todos nós, menino. A decisão veio rápida: custódia integral para João, herança intacta, com visitas supervisionadas aos tios, uma vitória não de destruição, mas de reconciliação. Saindo da sala, o trio caminhou pelas ruas molhadas do Rocio, o sol rompendo as nuvens como um sinal. Tomás pulava poças, rindo, enquanto João e Miguel trocavam um beijo breve, público, desafiando os olhares remanescentes. Acabou? Perguntou Tomás, ofegante. Não acaba nunca, respondeu João. Mas agora, lutamos com amor, não medo. Os meses seguintes foram de florescimento. Miguel oficializou a mudança, transformando o porão em ateliê compartilhado, onde projetos arquitetônicos ganhavam toques pessoais, designs de casas inclusivas para famílias LGBTQ+. Tomás prosperava na escola, seu mural inspirando um clube de arte que era júnior, e os tios visitavam mensalmente, trazendo vinhos alentejanos e histórias suavizadas pelo tempo. Ana, redimida, organizava jantares familiares onde fados se misturavam a debates gentis sobre aceitação. Mas a jornada de João não era só externa. Internamente, ele confrontava sombras, terapia com um psicólogo especializado em paz-que-er, desenterrando culpas por ter escondido tanto de Tomás. Miguel se juntava às sessões, compartilhando sua reconexão com a filha em Porto, visitas semanais que Tomás adorava, expandindo o círculo familiar. Momentos de tensão surgiam, um vizinho hostil grafitando "família normal" na porta, mas o bairro, solidário, limpava e pintava arco-íris em resposta. O ápice emocional veio no orgulho de Lisboa, o trio marchava, Tomás no ombro de Miguel, bandeiras de castelos tremulando. João, vendo o mar de cores, sentiu o coração transbordar, o menino que desaparecia para curar agora liderava uma procissão de curados. Naquela noite, em casa, eles brindaram com sumo de laranja, prometendo mais aventuras, uma viagem a Sintra, onde príncipes reais outrora sonharam amores proibidos. A verdade surpreendente das noites de Tomás não era só o reencontro, mas a lição: em um mundo de muros, uma criança com um coração aberto constrói pontes eternas, provando que o amor, em todas as suas formas, é o verdadeiro herdeiro do futuro português. O verão invadia Lisboa com um calor preguiçoso, o Tejo cintilando como um espelho de safira sob o sol impiedoso, e o apartamento em Alfama transformara-se em um oásis de rotinas felizes, risadas e quando das janelas abertas, o cheiro de sardinha assada misturando-se ao perfume de jasmins nas varandas vizinhas. João acordava com o som de Tomás e Miguel na cozinha, o menino tentando, e falhando hilariamente, a imitar o sotaque portuense de Miguel ao recitar versos de Pessoa. O guardador de rebanhos sou eu, proclamava Tomás com gravidade cômica, enquanto Miguel fingia reverência, entregando-lhe uma tigela de cereais como troféu real. Mas sob a superfície de paz, ecos do passado sussurravam. João, agora com projetos premiados no Chiado, edifícios que incorporavam espaços comunitários para famílias diversas, ainda acordava soando de pesadelos onde Tomás desaparecia para sempre, levado por mãos invisíveis de preconceito. Miguel notava, traçando linhas suaves em suas costas nas madrugadas quietas: estamos aqui, amor. O castelo resiste. Sua relação aprofundava-se em camadas emocionais, não só amantes reatados, mas parceiros em paternidade, discutindo limites para Tomás, sonhando com viagens que tecessem memórias inquebráveis. Tomás, aos 9 anos recém-completados, florescera como uma oliveira alentejana, confiante na escola, onde liderava debates sobre inclusão, mas sensível às cicatrizes invisíveis. Uma tarde, após uma visita dos tios, agora rotineira, com António contando anedotas do avô sem veneno, ele puxou João para o quarto. Papai, eu tenho medo de esquecer as noites ruins. E se eu virar como os tios, com medo do diferente? A pergunta era um punhal, revelando a profundidade da psique infantil moldada por conflitos adultos. João sentou-se na cama, abraçando-o: você não vai, porque carrega a ponte dentro de você.
Mas é bom ter medo, significa que você se importa. Para combater as sombras, eles iniciaram noites de estrelas, saídas ao mirador da Senhora do Monte, onde Tomás apontava constelações, inventando mitos que era Orion como um guerreiro que amava o caçador ao lado, não a caça. Miguel contribuía com lendas celtas de sua avó irlandesa, misturando culturas em um tapete narrativo. Essas noites fortaleciam laços, mas também revelavam novas camadas. Miguel confessou inseguranças sobre envelhecer, temendo não acompanhar o vigor de João. João admitiu o pavor de rotinas sufocarem a paixão inicial. Conversas honestas, temperadas com humor, reconstruíam confiança. O conflito externo ressurgiu sutilmente. Um artigo no Correio da Manhã, sensacionalista, sobre crianças em famílias não tradicionais, citando o caso de Alfama, distorcendo a história de Tomás como manipulação parental. Vizinhos leais contra-argumentaram em fóruns online, mas o stress atingiu Tomás, desenhos escurecendo novamente, figuras solitárias em labirintos. João e Miguel agiram rápido. Uma petição comunitária, apoiada por celebridades do orgulho, transformou o incidente em catalisador para um workshop escolar sobre mídia e preconceito, com Tomás como co-apresentador mirim. O verdadeiro passo em Gote veio em uma viagem a Sintra. Alugaram uma casa nas Encostas Verdes, onde neblina matinal envolvia palácios como véus encantados. Caminhando pela floresta de Monserrate, Tomás encontrou uma clareira e declarou: "Aqui é onde casamos o castelo." Com ramos e flores silvestres, eles oficiaram uma cerimônia simbólica, votos trocados entre João e Miguel, prometendo presença eterna, com Tomás como o guardião das chaves. Rindo de lágrimas, eles selaram com um piquenique de queijos e vinho, mas o momento foi interrompido por uma ligação. A filha de Miguel, Clara, de Porto, anunciando visita surpresa. Clara chegou no dia seguinte, uma adolescente de 16 anos com cabelos ruivos e olhos azuis herdados, tímida mas curiosa. Tomás a adotou instantaneamente, arrastando-a para explorações em pena, enquanto os adultos observavam, corações inchados. A interação curou feridas. Clara, criada por uma mãe conservadora, questionava sua própria identidade fluida, e as conversas noturnas em Sintra, sob o luar filtrado por folhas, diziam aceitação. "Você me deu um irmão", disse ela a Miguel, abraçando-o pela primeira vez sem reserva. De volta a Lisboa, a família expandida celebrava, jantares com Clara quinzenais, planos para ela passar verões em Alfama. Mas o clímax final eclodiu em uma crise pessoal. João, sobrecarregado por um prazo arquitetônico, explodiu em frustração com Tomás por um quarto bagunçado, e quando involuntariamente a rigidez de seu pai. O menino chorou, fugindo para o porão, o primeiro desaparecimento, em meses. Miguel encontrou-o lá, desenhando uma ponte quebrada, e chamou João. O confronto foi cru. "Eu sou como eles?", perguntou João, voz quebrada. "Não", respondeu Tomás. "Você erra porque ama demais. Mas conserta, como sempre." A reconciliação foi profunda, terapia familiar, onde vulnerabilidades se derramavam como vinho derramado, limpando manchas antigas. João aprendeu a delegar, Miguel a expressar medos sem culpa, Tomás a nomear emoções sem vergonha. O amor triplo, agora quádruplo com Clara, amadurecia, superando não só entendimentos, mas autopreconceitos internalizados. Anos depois, refletindo no Tejo ao pôr do sol, João via a jornada, das noites de pavor às madrugadas de esperança. Tomás provara que o maior segredo não era o desaparecimento, mas a capacidade humana de renascer. Em Portugal, terra de saudades e renascimentos, sua família era o testemunho vivo, um castelo de amor, eterno contra as tempestades.